Educação à distância, mudando realidades. Olá, você aí acompanhando a gente, bem-vindos à segunda aula de Gestão da Qualidade. Eu sou a professora Maraí. E hoje o professor Alberto não pôde estar com a gente, mas nós estamos aqui com a professora Adriana. Professora? Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, alunos? Bom, vocês já me conhecem, né? A gente teve a disciplina de Gestão de Marketing e agora a gente vai estar tendo, né, com a professora Maraí, Gestão da Qualidade. Na verdade, tudo está interligado, né? Assim como a gestão estratégica que vai começar amanhã. Então, tudo isso está interligado para que haja um bom gerenciamento de uma empresa ou, no caso, de uma cooperativa. Então, vou estar aqui com a professora Maraí, fazendo a interação no chat. As dúvidas que vocês tiverem, podem mandar por aqui. E depois do intervalo a gente vai ter uma atividade bem bacana, um Kahoot mais interativo. E é isso, então vamos para a nossa segunda aula. Vamos para a nossa aula. Então, os conteúdos de hoje, nós vamos revisar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. Vamos falar também sobre os conceitos de qualidade total. Vamos falar também ainda um pouquinho sobre tomada de decisão. E vamos começar a ver algumas ferramentas da qualidade. Nós vamos ver o diagrama de Ishikawa, vamos ver melhoria contínua, processo decisório. Muito bem. Para que a gente possa entender, o objetivo da nossa teleaula hoje é entender a concepção e a relevância da gestão da qualidade total. Professora, a senhora pode ler para a gente? Entender a concepção e a relevância da gestão da qualidade total para a sobrevivência das organizações, reconhecer a importância da tomada de decisão no processo administrativo das organizações cooperativas, e identificar as etapas para a aplicação das ferramentas da gestão da qualidade. Muito bem, obrigada, professora. Então, a seguir, o que a gente tem? Na aula anterior, nós vimos os conceitos e as definições da palavra qualidade. Nessa aula, vamos estudar a gestão da qualidade total, que é o Total Quality Management, do inglês, né? Gestão da qualidade total, o processo decisório e as ferramentas da gestão da qualidade. Muito bem. Esse conceito de qualidade, como a gente viu na aula passada, ele foi evoluindo com o tempo. Nem sempre qualidade foi vista da forma que a gente conhece hoje em dia. Começou de forma muito simples e depois foi evoluindo até hoje, que hoje a gente já consegue ver a qualidade como uma forma estratégica de administrar uma organização. É um conceito, é uma filosofia, é um jeitão de ser. Então vamos ver como que esse processo foi evoluindo ao longo do tempo. O conceito de qualidade foi ampliado, partindo de conceitos estatísticos, chegou atualmente a ser compreendido como uma filosofia de administração por envolver todas as áreas da empresa de forma vertical e horizontal. Esse conceito aqui é do Juran, que, como a gente viu na aula passada, é um dos estudiosos, um dos grandes pesquisadores dessa área de qualidade. Pois bem, nessa figura nós podemos também observar a evolução do conceito da qualidade. Aqui nesse quadradinho azul, que é a primeira parte, a parte mais central, foi quando tudo começou, que era quando eram feitas as inspeções do produto. Lembra quando a gente falou, quando os produtos eram feitos ainda pelos artesãos no início da fabricação, cujo objetivo era eliminação de erros ou retificação, ou seja, consertar aquilo que não ficou bem feito. Depois, o conceito evoluiu mais um pouquinho para essa parte aqui maior, mais verdinha clara, que é o conceito de qualidade, onde começaram a surgir métodos estatísticos, o desempenho de processos, já houve uma preocupação com a produção e algum padrão de qualidade, porque já começou a haver a questão da importação e exportação.
os países já começaram a pensar nessa possibilidade de importar produtos, então exigia-se um certo padrão de qualidade. Aí, a partir daí, veio essa parte amarelinha aqui, que foi a garantia da qualidade. Não bastava só fazer, tinha que garantir que o produto ia sair bem feito. Então, foi o surgimento dos sistemas de qualidade, foi quando começou a se preocupar com os custos de produção, custo da qualidade, ou o custo da falta de qualidade, que isso também era ruim para os produtos, para a produção, e para a solução de problemas. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ver uma forma de trabalhar a solução de problemas, que foi a garantia da qualidade. E aí evoluiu para esse conceito, a partir da década de 80, o conceito da gestão pela qualidade total, onde a empresa toda a organização, todas as pessoas, todos os funcionários, todo mundo que estava envolvido, também tinha essa preocupação com qualidade, envolver todas as pessoas, estratégias de qualidade foram utilizadas, trabalhos em equipes, as pessoas aprenderam a trabalhar em equipe, o empowerment dos funcionários. O que é isso? Empowerment é dar poder, né? Dar poder para que as pessoas possam resolver os problemas, não centralizar tudo na mão de uma única pessoa, e envolver consumidores e fornecedores, ou seja, tanto o cliente final quanto aqueles meus fornecedores de matéria-prima também estavam envolvidos com esse conceito de qualidade, porque a qualidade ela começa desde a matéria-prima até a destinação final dos resíduos dos produtos acabados, certo? Então, conforme nós vimos na aula passada, essa foi o processo como se deu o conceito, a evolução desse conceito de qualidade que a gente tem hoje. Então, pois bem, a gestão da qualidade total exige uma mudança de mentalidade de todos os integrantes da organização, pois é uma revolução na própria filosofia administrativa. Esse conceito é do Ishikawa. Ishikawa também é um estudioso nessa área, que também desenvolveu ferramentas que a gente vai já aprender um pouquinho sobre ela. O controle da qualidade total é um sistema administrativo que foi aperfeiçoado no Japão e que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Sua grande vantagem é privilegiar os interesses dos consumidores. O que aconteceu com o Japão? Depois da Segunda Guerra, o Japão foi totalmente destruído pelas bombas, né, de Hiroshima, Nagasaki. Então, o país tinha que se reerguer, praticamente levantar das cinzas, né? Nada poderia ser desperdiçado. Vocês imaginem que o Japão é um arquipélago, né, de ilhas bem pequenininhas. Então, ali os recursos eram escassos, o acesso era difícil, ainda mais para um país totalmente destruído por conta da Segunda Guerra. Então, era muito importante preservar ao máximo o que já tinha, né? Aproveitar os bens ao máximo. Não dava para ter desperdício, não dava para ter retrabalho, ninguém podia perder tempo. Então, foi uma questão de cultura. Foi um povo que resolveu realmente levar isso como um jeitão de ser, uma filosofia, uma forma de pensar e começar a produzir economizando ao máximo, aproveitando da melhor forma possível para que tudo fosse construído assim, melhor, de forma mais rápida, de forma mais barata, de forma mais econômica. Então passou a ser um jeitão de ser. Os estudiosos, curiosos, as pessoas começaram a perceber a evolução, né, daquele país, como que eles estavam conseguindo fazer aquilo, se reerguer das cinzas e produzir o que hoje nós sabemos, né, que o Japão é referência mundial em termos de tecnologia. Como que eles conseguiram isso? Então, os estudiosos passaram a olhar para lá, para o Japão, ver como é que as coisas funcionam, né? Como que eles conseguiam fazer
A Toyota, por exemplo, é uma cidade hoje em dia, né? É uma fábrica imensa onde as coisas são produzidas, e aí isso levantou a curiosidade das pessoas para ir lá, para ver como eles estão fazendo. E aí descobriram que algumas técnicas, algumas ferramentas são utilizadas, e essas ferramentas passaram a servir de base. Eles começaram a compilar isso de tal forma a produzir material nessa área de qualidade. Então, as empresas de fora viam e queriam aplicar aquelas técnicas, aquelas formas de ser, como tomar as decisões, como fazer certo da primeira vez. Então, nós vamos ver um pouquinho disso na aula de hoje. Vamos lá. O controle da qualidade total. O propósito de uma organização é conseguir manter os clientes. O objetivo não é apenas clientes satisfeitos, mas clientes leais. O ideal é que a pessoa consuma o que foi produzido e continue sempre comprando da nossa empresa para que ela possa garantir. Quer dizer, não basta fazer certo, mas a gente também tem que conquistar aquele cliente e ele tem que permanecer conosco o máximo de tempo possível, não é verdade? Professora. Olá. A gente viu isso também por isso que eu disse que está tudo interligado. A gente também viu isso na disciplina de gestão de marketing, né? O quanto é importante fidelizar os consumidores, né? E o marketing trabalha muito em cima disso, né? Para fidelizar os consumidores. E a questão do diferencial e a qualidade é sempre um excelente diferencial, né? No momento que a pessoa pode optar por um produto com uma qualidade melhor, ele vai ser mais fiel, né? Então, é por isso que eu falei que todas essas disciplinas, principalmente desse semestre, elas estão interligadas, porque todas fazem parte da administração da empresa ou da cooperativa, para que se possa atender melhor o consumidor, fidelizar ele e ter mais sucesso, né? É verdade, né? Então, é uma ferramenta, a gestão da qualidade é uma ferramenta, como nós falamos na aula passada, assim como o pintor precisa da tinta, do pincel, né? Precisa da qualidade também para ter essa garantia, seja no marketing, seja na logística, seja na produção, em todas as áreas a qualidade é muito importante e necessária. Vamos dar continuidade. Então, como nós vimos, a satisfação do cliente não resulta apenas do grau de conformidade com as especificações técnicas, mas também de fatores como, por exemplo, prazo de entrega, pontualidade de entrega, condições de pagamento, atendimento, pré-venda, pós-venda, flexibilidade, ou seja, não basta fazer só o produto para ser consumido de forma correta e bem feita. Toda aquela transação, toda aquela negociação, como vocês viram no marketing também, é importante o bem-estar com o cliente, né? Seja o cliente interno como o cliente externo, seja aquele consumidor final como as pessoas que trabalham na organização. Tudo isso está muito interligado, né, com a qualidade delas. Bem, aí, para que se alcance essa qualidade em prol da satisfação e do encantamento desses clientes, os gestores precisam ter consciência de que a qualidade é holística, ou seja, ela é ampla, ela é global e que só pode ser concebida se todas as funções da organização, todas as pessoas que lá trabalham, os fornecedores, os receptores de bem, de serviço, ou seja, todas as variáveis, todas as pessoas estiverem imbuídas desse mesmo objetivo. Ou seja, se todos estiverem envolvidos, se todos comprarem a ideia da qualidade, essa filosofia, então a gente pode chamar de qualidade total e dizer que ela é global. Além disso, é importante ressaltar o conceito de melhoria contínua. A qualidade é um conceito amplo voltado para o processo, mas ela tem como foco a melhoria contínua, ou seja, melhorar sempre, com o envolvimento de todos, por meio de processos sistemáticos utilizados de acordo com o contexto, com o objetivo da atividade. Cada organização deve definir suas estratégicas e táticas de acordo com a realidade e o contexto que está inserido. Então, a gente tem que estar sempre observando em que contexto que as coisas estão acontecendo, que problemas podem surgir, aonde pode melhorar.
né? E melhorar sempre, né? Do japonês é o Kaizen, né? Tem, inclusive, a nossa atividade de percurso agora é justamente sobre esse assunto. Tem um texto bem facinho para vocês darem uma lida, não é longo, mas a gente vai explicar com bastante carinho o que é o Kaizen, né? O que é a melhoria contínua, e vocês, a partir desse texto, vão desenvolver lá uma atividade que a gente está pedindo, tá certo? Mas é mais um conceito relacionado com a qualidade e que a gente tem que levar em consideração. Alguma pergunta, professora, aí? O pessoal está falando alguma coisa? Não, por enquanto não. Tá tudo tranquilo? Então, se vocês tiverem perguntas, é só encaminhar aqui para a professora Adriana, que ela vai repassando para a gente, se estiver muito rápido, se estiver faltando falar alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar para a gente, tá certo? Bem, e como tomar as decisões de forma assertiva, de forma que as coisas possam ser resolvidas sem ter aquela coisa de tentativa e erro? Bem, qualidade a gente não improvisa, não é? Então, para tomar a decisão, nós vamos falar agora sobre o processo decisório na resolução de problemas. Por exemplo, você já ouviu falar que um administrador, ele deve ter habilidade, certo? Para tomar decisões. A decisão é uma escolha entre alternativas e possibilidades. As decisões são tomadas pelos administradores para resolver problemas e também para aproveitar oportunidades. Então, o processo decisório é justamente isso, é um processo para tomar decisão. Processo decisório, uma sequência de etapas, desde a identificação de uma situação que oferece um problema, uma oportunidade, até a escolha e colocação em prática de uma ação ou de uma solução. Então, o que é? Podemos afirmar que processo decisório ele é cíclico, é dinâmico, é flexível. Pois, quando uma decisão é tomada, uma nova situação surge que pode provocar outras decisões e assim por diante. Quer dizer, é uma coisa cíclica, é uma coisa contínua, é uma coisa que sempre está melhorando. Dentre as etapas, nós temos 5 fases para a tomada de decisão, que é o que nós vamos ver a seguir. Vamos ver agora uma externa que explica exatamente o que é esse processo decisório. Decisão nada mais é do que a escolha de um caminho a ser seguido. Se eu estou seguindo por uma estrada que me dá 2 opções de caminhos diferentes, eu preciso escolher. Será que eu vou pela direita ou é melhor eu ir pela esquerda? Fico aqui parada ou sigo em frente? Eu tenho uma decisão a tomar. É nesse momento que eu vou usar o meu processo decisório, que nas organizações é tipicamente utilizado para escolher entre alternativas de oportunidades ou de solução de problemas. Para Maximiano, o papel das técnicas é estruturar o processo decisório, ajudando os gerentes a eliminar a improvisação e aumentar o grau de certeza na tomada de decisão. E esse processo tem 5 fases, que é o problema, o diagnóstico, as alternativas, as decisões e a avaliação. No problema, o processo de decisão tem origem em uma frustração, interesse, desafio ou curiosidade nas dificuldades para atingir um objetivo, algum fato que precisa de uma ação corretiva ou até mesmo a visualização de uma oportunidade. São nessas situações que se faz necessário tomar uma decisão. Diagnóstico. Aqui é a fase em que se analisa a situação, identifica as ameaças e oportunidades, causas e consequências. Algumas situações são de fácil análise e nem precisa de um estudo profundo para a situação. Já em outras, exige uma pesquisa mais detalhada do problema apresentado. Depois do diagnóstico do problema, o próximo passo é gerar alternativas que solucionem a situação em questão. Em algumas situações, as soluções são facilmente visualizadas, que podem vir junto com o problema. Mas para que isso aconteça, os gestores terão que usar seus conhecimentos junto com o seu poder de criatividade. As alternativas no processo de tomada de decisão são comparadas, julgadas e avaliadas, para que seja feita uma escolha. Analisar de forma crítica as possibilidades de ação que forem geradas é fundamental para a escolha do caminho a ser seguido. Completando o ciclo, depois de ter identificado o problema, diagnosticado, geradas alternativas e tomadas de decisões, é fundamental que seja feita uma avaliação das decisões tomadas. Essa avaliação
pode gerar outro processo decisório, reiniciando o ciclo que acabamos de conhecer. É isso aí. Então, não dá para improvisar na qualidade, né? Quando a gente fala em qualidade, a gente tem que pensar em acertar, em fazer certo da primeira vez. Não posso ficar, será que é assim? Será que é assim? Não, eu preciso ter uma visão ampla e mais profunda da situação para que eu possa tomar a decisão mais acertada, né? E esse processo decisório é mais uma maneira do gestor fazer antes de tomar a decisão correta. Como nós vimos no vídeo, a primeira coisa que nós temos que fazer é levantar o problema. O que é um problema? É uma frustração, é uma dúvida, é uma curiosidade, é uma ansiedade, é alguma coisa que não está indo bem. Então eu preciso levantar e ver tomar consciência, perceber que isso está acontecendo para poder tomar fazer alguma coisa. Depois vem o diagnóstico. O diagnóstico é a busca de entender aquele problema, busca de entendimento. É igual o médico, quando você chega no médico, você está doente, você está passando mal, você vai contando para ele qual é o seu problema e ali ele vai observar você e através dos sintomas e dos exames que vai ser feito, ele vai saber ter um diagnóstico para te dar o remédio correto. Da mesma forma, é na qualidade quando a gente vai fazer o levantamento do diagnóstico. Bem, após esse diagnóstico, pela lógica, o que nós vamos fazer? Nós temos as alternativas, né? É a concepção de alternativas do processo criativo. Eu estudei toda a situação, fiz todo um levantamento, então agora eu tenho as opções. Eu posso fazer isso, isso ou isso. Então, eu vou analisar todas as possibilidades, analisar todas as alternativas e, finalmente, eu vou tomar uma decisão, que é o próximo passo, é a escolha, o julgamento e a avaliação de cada uma dessas alternativas. A partir de então, que eu tomei a minha decisão, eu vou aplicar. Aí o que acontece? Acabou por aí? Não, eu preciso continuar fazendo uma avaliação propriamente dita, ver se está tudo correndo de acordo com o esperado. E se não tiver, eu abro novamente todo um processo e vou tomar uma nova decisão. Mas o ideal é que essa metodologia seja seguida para que a gente consiga ser mais assertivo, para que a gente consiga acertar da primeira vez, sem ficar com tentativas, né? Tentativas e erros. Pois bem, aumentar o grau de certeza, é importante que a gente esteja sempre se questionando, né? O que tem a ver processo decisório com qualidade? Objetivando orientar o administrador em seu ofício de tomar decisões assertivas, diversos recursos foram criados e desenvolvidos para que ele possa acertar da primeira vez. Esses recursos são o quê? São ferramentas e têm o propósito de sistematizar o processo decisório de tal modo que o administrador consiga eliminar a improvisação e aumentar o grau de certeza na tomada de decisão, ou seja, na hora de ter um diagnóstico. Então, essas ferramentas é que a gente vai começar a conhecer agora para que elas possam subsidiar a tomada de decisão do gestor nas organizações e ele possa tomar decisões mais assertivas, mais corretas, sem errar tanto, certo? Vamos lá. Diagnóstico. O diagnóstico consiste em compreender o problema, compreender a oportunidade, identificar as causas, as consequências para facilitar o processo de diagnosticar. É importante o administrador partir de algumas perguntas, de alguns questionamentos. Por exemplo, o que gera os defeitos que estão causando os prejuízos na nossa empresa, né? Quais são os problemas mais frequentes, né? Ou outra pergunta muito comum: por que as vendas de um determinado produto caíram, né? Ou o que eu posso fazer para aumentar as vendas? Por que as vendas caíram tanto? O que eu posso fazer para melhorar? São típicas perguntas que a gente faz
quando está fazendo um levantamento diagnóstico. Aí vem as ferramentas, que são... Agora nós vamos ver o seguinte: para que os administradores possam analisar os problemas de forma sistemática, pesquisando as causas, as consequências e as prioridades, as técnicas foram desenvolvidas, que serão explicitadas a seguir. São o diagrama de Ishikawa, aquele Ishikawa que a gente falou lá atrás, o brainstorming e o princípio de Pareto, essas 3 ferramentas que nós vamos conhecer hoje. O diagrama de Ishikawa é o mesmo diagrama de causa e efeito, ou ainda conhecido como espinha de peixe. Ele tem um formato de uma espinha de peixe, que a gente vai já ver. É uma ferramenta da gestão da qualidade que tem por fim sistematizar o raciocínio, bem como identificar as causas de um problema de forma visual. A gente consegue visualizar, separando esses problemas em categorias. Pode ser, por exemplo, os 4M: mão de obra, máquina, método, material. São categorias que eu vou classificar para encontrar qual é a solução desses problemas. As principais categorias são conhecidas como os 4M, que são método, mão de obra, material e máquina. Vamos ver agora uma externa onde a gente vai ver essas situações: método, mão de obra, material e máquina atuando. Então, como a gente pôde ver, as pessoas trabalhando, uma de forma concentrada, a outra já de maneira mais displicente, um prestando atenção no seu trabalho, o outro já não estava assim tão dando importância, estava até comendo na mesa de trabalho. Com relação a máquinas, equipamentos, nós vimos a costureira cortando, uma com a tesoura perfeita e a outra já com uma tesoura cega. Então, é importante que a gente faça essa análise diagnóstica e ver o que está errado. Será que são as pessoas? Será que é a forma que o trabalho é feito? Será que é a máquina? Será que é equipamento? Por isso que a gente precisa fazer essa reunião com o pessoal, com as pessoas que estão diretamente lidando com o cliente e ver aonde estão surgindo as maiores queixas e as maiores reclamações. Pois bem, vamos dar continuidade. Aqui a gente tem também outra categoria de classificação conhecida como os 4P, que também pode ser políticas, procedimento, pessoal, planta. Não tem assim um padrão, a gente escolhe aquelas que têm mais afinidade, que têm mais a ver com a nossa empresa, se é os 4M, se é os 4P, é uma forma mais didática mesmo da gente trabalhar as questões que realmente trazem mais dificuldade para a tomada de decisão dentro da nossa empresa. Pois bem, depois que a gente definiu as categorias, a gente vai separar. Observa aqui na figura. Conversando com o pessoal das empresas, as pessoas foram discutir por que ocorrem acidentes no trânsito. Digamos que seja uma empresa que trabalhe com uma frota de carros, prestando serviços, e estão acontecendo muitos acidentes no trânsito que está prejudicando a empresa. Então, as causas, o que podem ser as causas? Aqui foram separadas em 4 categorias. Os motoristas, problema, será que está com os motoristas, com a mão de
de obra? Será que estão com os veículos, né? Com as máquinas, com os equipamentos? Será que o problema está a fiscalização? Né? Será que é o método? Né? Ou será que estão com as vias, né? As estradas? O que está causando o maior problema? Então, as pessoas discutiram e chegaram a algumas conclusões. Por exemplo, o que estava relacionado com o motorista, eles disseram, não é educado para dirigir com responsabilidade, ou então, desconhece a legislação, ou será que o problema é os veículos, né, velhos, mal conservados, não tem equipamento de segurança? Ou será que é a fiscalização insuficiente, não tem equipamentos, não tem treinamento? Ou são as vias, né, sem conservação, sem sinalização? O que a gente pode concluir aqui dessa imagem? Como vocês podem ver, que a parte de baixo está fora da organização, são coisas que a organização não pode modificar. Né? A gente não pode modificar a fiscalização e nem as vias, mas aqui nessa parte de cima a gente pode interferir, que são os motoristas, os veículos, né? São coisas que a organização pode, realmente deve fazer alguma coisa para melhorar. Então, essa é uma forma visual que ajuda muito o gestor a ter essa visão de como que as coisas estão acontecendo, aonde que estão situados os maiores problemas e a partir daí ele priorizar o que vai ser feito, né? Mas como fazer isso? O próximo passo é o brainstorming. Brainstorming, que vem do inglês, né, que seria... brain é cérebro, storming é tempestade, né? Tempestade de cérebros, de pensamento, de ideias, ou explosão de ideias, processo de explosão de ideias, em que as pessoas apresentam verbalmente suas sugestões para resolver problemas ou para aproveitar oportunidades. As pessoas vão literalmente dando suas ideias, dando sugestões, falando, elas não são criticadas pelo que elas falam, elas vão contribuindo, cada um com o máximo de ideias, utilizando a criatividade da melhor forma possível e vão colocando as ideias. No final é que é feita uma avaliação, né, um levantamento para se viabilizar, ver o que realmente vai ajudar a resolver o problema da melhor forma. Então vamos voltar. O brainstorming. Durante esse processo de brainstorming não pode haver julgamentos nem críticas dos demais participantes e as pessoas devem exprimir livremente suas ideias, o que desencadeia outras ideias, assegurando obter uma grande quantidade de alternativas. Esse é o objetivo do brainstorming. Quando essa quantidade de ideias for suficiente, o fluxo se esgotar, o processo passa para outra fase, que é sintetizar e agrupar em categorias. Aí, depois dessa fase, cada sugestão, cada categoria de sugestão é avaliada e criticada. Lembra que falamos sobre isso na etapa do processo decisório, né? Então, após o brainstorming, a gente pode também criar aquelas categorias e colocar na espinha de peixe, né? Separar o que é máquina, o que é mão de obra, né? O que é método. E aí a gente consegue visualizar, ter essa ideia, né? Melhor. Após separar em categorias, a gente consegue visualizar onde que estão os principais problemas ou as melhores ideias para a solução daquele problema. Muito bem. Uma outra ferramenta que também ajuda muito é o diagrama de Pareto. É uma ferramenta da gestão da qualidade que possibilita a seleção de prioridades. Quando tem um número muito grande de problemas e quando é necessário identificar as causas mais importantes. Pareto foi um estudioso que ele percebeu isso há muito tempo mesmo, no início do século XX. Ele percebeu que existia uma relação em que 20% das causas eram responsáveis por 80% das consequências. Isso em praticamente tudo.
por exemplo, na Terra, né, apenas 20%, menos de 20% é terra, né, onde se produz, o restante é tudo água no planeta Terra, né? Mas naquele 20% é que está toda a vida, né? Que ele observou também que 20% dos clientes compram 80% dos produtos. Isso é uma tendência. Só que ele não foi levado muito a sério na época que ele desenvolveu essa teoria. Lá na frente, meados do século XX, foi que o Juran, que também é um outro estudioso da questão da qualidade, formalizou isso e comprovou que realmente Pareto estava certo. E aí ele começou a chamar isso de princípio de Pareto, que é a teoria dos 80-20, onde 20% das causas, né, trazem 80% dos problemas. Então, o ideal é a gente focar naquele 20% de problemas que vão trazer 80% de solução. Certo? Então, por exemplo, se o atendimento de uma empresa não está indo muito bem, eu tenho que ver qual é o principal problema. Aquele problema que quando eu resolver, nossa, 80% dos meus problemas se acabaram, né? Imaginem um avião. Esse avião, ele tem clientes satisfeitos e clientes insatisfeitos. Só que esses clientes, eles precisam estar satisfeitos e viajar em segurança, certo? Se eu soubesse que eu estou tendo problemas sérios de combustível ou problema sério no cafezinho de dentro do avião, o que eu ia priorizar? O combustível, certo? Porque sem combustível o avião vai cair. Sem cafezinho ele continua voando, certo? Então a ideia de Pareto é isso, é priorizar o que realmente importa, o que é mais importante. Vamos voltar aqui. De acordo com esse princípio, o primeiro passo para a resolução de um problema é encontrar as causas que provocam as consequências mais danosas, ou seja, focar nas causas significativas que possibilitarão resolver a maioria de todos os problemas. Ou seja, 20% das causas trazem 80% dos efeitos. Olha aqui o remedinho. Né? Então é melhor eu focar nessas 20%, mas de tal forma que eu vou solucionar 80%. O resultado vai ser muito maior para mim se eu conseguir focar naquelas causas mais importantes. Né? Por exemplo, aqui na questão dos acidentes, eu tenho aqui a mão de obra e o método, olha só. 80% dos meus problemas realmente estavam relacionados com a mão de obra ou então relacionados com o método que as coisas estavam feitas. As outras coisas, materiais e máquinas, eram importantes, mas não tão importantes. Então, eu preciso focar naquelas causas que realmente são mais significativas. Pois bem, revisando, hoje, na aula de hoje, nós falamos sobre a concepção e a relevância da gestão da qualidade total para a sobrevivência das organizações. Reconhecemos a importância da tomada de decisão no processo administrativo das cooperativas e identificamos as etapas para a aplicação das ferramentas na gestão da qualidade. Agora, a gente quer muito que vocês acessem, né, o Kahoot, porque daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos trabalhar com ele. Eu não sei se vocês já têm aí o Kahoot, já conseguem acessar. Professora, a senhora pode explicar para eles? Então, vocês precisam acessar, a gente até fez na aula de gestão de marketing um Kahoot, lembram? Vocês precisam acessar ao endereço na internet www.kahoot.it. E aí vocês vão receber um número e vocês vão colocar ali o número para poder entrar na brincadeira, né? Aí vão aparecer questões e com as respostas vocês vão responder lá uma questão a cada... Escolher uma das 4 respostas, 3 ou 4 respostas. Esse Kahoot tem 4 ou 3 respostas? Tem 4, então. Aí vocês vão escolher uma daquelas por cor, né? E formas geométricas, elas são divididas por cor e vocês marcam ali no celular de vocês ou no computador. E vai ter um ranking depois para ver quem é que vai ficar em primeiro lugar nas respostas, em segundo lugar. E o tempo que você leva para responder também conta para esse ranking, né?
Então, é bem divertido. Então, já vão acessando aí para estarem prontos depois do intervalo. E tem alguma pergunta, alguma dúvida para a gente explicar mais um pouquinho? Passou muito rápido? Não tem nenhuma pergunta. Só os professores lamentando que estão com problemas de transporte e alguns não estão podendo ter aula, não estão podendo assistir a aula. Mas não tem nenhuma pergunta, não. Tá bom, então eu vou continuar explicando mais um pouquinho essa questão das categorias, né? Quando a gente estiver trabalhando com o nosso diagrama de Ishikawa ou de causa e efeito, certo? Bem, deixa eu descartar aqui essas observações para ficar mais claro. Então, imaginem que nós estamos numa situação real dentro de uma organização e eu estou com um problema muito sério com a minha frota, com os meus veículos e eu estou tendo acidentes, está acontecendo uma série de problemas e eu, como gestor, não sei nem por onde começar, não sei o que eu vou fazer para poder resolver essa situação. O primeiro passo é reunir as pessoas, né, principalmente aquelas pessoas que têm mais contato com o cliente, reunir também os meus gerentes. Dentro da cooperativa, eu vou reunir os meus cooperados e vou discutir com eles, né, conversar, fazer o levantamento das principais causas, do que é que está acontecendo, que está fazendo com que esses acidentes estejam se tornando tão frequentes, né? Principalmente se correr o risco de envolver vidas, né? Então aí o problema é muito mais grave ainda. Pois bem, as pessoas vão começar a dar ideias, a dar opiniões, a dar sugestões. Para essas ideias, para essas opiniões, a gente chama de brainstorming, né? Que é tempestade de ideias, chuva de ideias. Né? Cada um vai falar, cada um vai dizer o que acha que está acontecendo, por que está acontecendo, como que estão acontecendo esses problemas. É a chuva de ideias. Naturalmente, um vai dizer que a culpa é do motorista, o outro vai dizer que a culpa é da lei, da legislação, as normas que são muito duras, o outro vai dizer, não, é muito buraco que tem na estrada, né? São muito ruins as nossas vias, a manutenção é terrível. Aí outros vão dizer, não, a culpa é dos carros que estão muito velhos, estão tudo quebrando, estão tudo se acabando, o freio não funcionou, por isso que eu bati. Então, cada um vai dar uma ideia diferente, nós não vamos criticar, nesse momento nós vamos apenas ouvir. E as ideias vão surgindo, né? E a gente vai observando e vai anotando. Pois bem, no final nós vamos perceber que existem categorias, existem um certo padrão de respostas. Aquelas pessoas que disseram que o problema era do motorista, aquelas pessoas que disseram que o problema era dos veículos, as pessoas, por exemplo, que disseram que o problema eram as estradas, as vias públicas, e aquelas outras pessoas que disseram que o problema estava na legislação, né? Nas normas, que são muito difíceis, que são muito complicadas. Então, foi feita dessa forma que a gente está acostumado a ver aqui, né? Dessa forma que a gente está acostumado a ver aqui no nosso desenho. Deixa eu selecionar uma canetinha, né? Os motoristas, os veículos, a fiscalização e as vias. Então, foram separadas em categorias relacionadas entre si. Pois bem, essas categorias, cada partezinha dessa, cada pedacinho, que parece uma espinha de peixe, certo? Por isso que o nome é espinha de peixe, ou causa e efeito. Cada causa dessa, né, é responsável por descobrir por que esses acidentes de trânsito ocorrem. Esse é o problema, né? Grande problema, causa de acidente no trânsito. Então, cada uma dessa pode ser responsável, né, pelas causas que causam esse acidente no trânsito. Pois bem, eu já consegui separar em categorias. Aí eu observei
o que era que estava dentro da empresa, que realmente a gente pode fazer alguma coisa, ou o que era que estava fora da empresa, que a gente não pode fazer muita coisa, né? Então, essas duas causas aqui de cima, elas estão realmente relacionadas com a organização. Essas aqui eu posso tomar providências. Agora aqui as outras causas, infelizmente, estão fora, não vão resolver muito o nosso problema. É uma forma de priorizar. Aí, lembra que nós falamos sobre o princípio de Pareto, né? A relação dos 80-20. 20% das causas trazem 80% dos efeitos, né? São aqueles 20% de problemas que, se eu conseguir resolver, eles vão trazer 80% de solução, né? Vão fazer com que o problema realmente seja resolvido e eu elimine grande parte, ou se não a maior parte, né, dos problemas que seriam a causa dos acidentes no trânsito e o prejuízo financeiro que isso traz para a nossa organização, né? E aí é o que eu chamo de princípio de Pareto, e a gente pode utilizar essa ferramenta para resolver os nossos problemas. E assim tudo dentro da organização, né? A partir daí, aí eu vou para aquele processo da tomada de decisão, né? Faço o levantamento dos problemas, faço o meu diagnóstico, analiso as alternativas, tomo a minha decisão e sempre avaliando para que eu possa ter uma garantia de que as coisas realmente estão sendo respondidas, certo? Pois bem, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido absorver a maioria dos conteúdos, se não tudo. Vou ficar muito feliz se vocês participarem da nossa atividade daqui a pouco, do Kahoot. Nós vamos estar revisando, através do Kahoot, todo o conteúdo que a gente viu na aula passada e também o conteúdo que a gente está vendo agora nessa aula. Claro, as coisas estão interligadas, né? Uma depende da outra, a gente não consegue avançar se a gente não gravar bem gravado o que a gente viu na aula anterior. Então, nós vamos colocar em prática, vamos fazer essa atividade, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês aproveitem ao máximo, para que a gente possa ter um bom resultado no final. E aí, professora, alguma interação? Não, mas eu estava pensando sobre esse diagrama de Ishikawa, ele se assemelha muito também com a análise SWOT, né? Porque a gente verificou a análise SWOT na disciplina de gestão de marketing, mas, por exemplo, esses problemas que são de nível interno da empresa, eles são os pontos fracos da empresa, né? E aqueles problemas que estão fora, como as vias, a fiscalização, eles já são ameaças, né? Verdade. Então eles também entram dentro daquela análise SWOT para verificar as questões, problemas da empresa, né? Porque a análise SWOT ela é feita não só para a área de marketing, mas para qualquer área da empresa ela pode ser feita para verificação de problemas e até para nossa própria vida, como eu comentei na aula de gestão de marketing, a gente pode fazer uma análise SWOT da nossa própria vida, né? E depois traçar objetivos e formas de superar as ameaças e abraçar as oportunidades, superar os pontos fracos, né? Ver o que a gente pode fazer, o que o ambiente está nos trazendo de ameaças e de oportunidades e o que a gente pode fazer para melhorar nossos pontos fracos e ampliar nossos pontos fortes, né? Então, estamos aguardando a resolução das questões e vão entrando aí no Kahoot para a gente poder brincar depois da aula. Até já. Do intervalo. Olá, estamos de volta
E agora nós vamos fazer o nosso Kahoot tão prometido, né? Estamos aguardando vocês entrarem na nossa página aí, colocar o PIN, né, professora? Pode passar para eles, professora, o PIN novamente? Então, o PIN é 9048892, né? Entrando no kahoot.it, vocês colocam o PIN e vamos lá participar, porque ainda tem poucas pessoas que entraram. A gente precisa de mais gente pra gente fazer uma pequena competição aí, né, com as escolas. Isso, vamos lá. A gente já tem aqui Line P2V, né? E Rabelo RM. RM será o quê? Rolinho de Moura? Não sei. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar e participar do Kahoot. É só colocar aí o seu nickname, né? Ou apelido. Isso, já temos 11 jogadores. Coloca o PIN 9048892. Eba, muita gente agora. Que Isso. bom. É muito bom ver vocês participando, interagindo conosco. E é bom também porque nós vamos poder revisar todo o conteúdo que a gente já viu. Um pouquinho na aula passada, um pouquinho hoje. Então, rapidamente nós vamos conseguir. Maravilha, já temos mais de 30 participantes, certo? Vamos ver se a gente consegue chegar a 50. Será que a gente chega a 50? Quem dá mais, né? Tá parecendo, como é que chama? Programa de auditório. 36, 37. Ó, já estamos chegando a 40. Vamos lá, né? pessoal. Vamos chegar a 50, Leilão. daí a gente vai dar um start. Certo. Daqui a pouquinho. Band New? Né? É muito bom ver o pessoal participando assim. Opa! Alguém caiu aí. Já está quase chegando no 50, vamos lá. 50. Quando tiver 50, a gente starta aqui, rapidinho. 46. Nós recebemos também algumas respostas da atividade de sala. Depois do Kahoot a gente vai corrigir, tá? Maravilha. Aí, como nós já passamos dos 50, nós vamos apertar o Start. Mesmo assim, se alguém quiser acessar, é só entrar, é só colocar o PIN. Vão entrando aí. Vamos lá, gente. Qualidade. Você está preparado? Questão 1 de qualidade. Podemos dizer que qualidade para um gestor é como... Aí você escolhe a cor da resposta certa. Assim que todo mundo responder, o sistema automaticamente vai dar a resposta para a gente. Aí, acertou quem marcou, questão número... Uma ferramenta assim, amarelo aqui. 36 pessoas. Olha, professora, que maravilha. Vamos ver como é que está a apuração. Quem está à frente aqui é a Laurinda, né? A pontuação depende da velocidade também, né? Muitas pessoas acertaram, mas às vezes tem problema de internet, velocidade da conexão. Vamos para a próxima pergunta. No início da industrialização, por volta de 1937, a qualidade era determinada através da boa vontade, da inspeção, da industrialização ou da qualidade? Lá no início, pessoal, como é que era a qualidade determinada? Aê, acertou quem colocou inspeção. Lembra que a gente falou? Eles entendiam que qualidade era só inspecionar o produto acabado. Então, quem marcou inspeção acertou. Vamos ver, olha, agora como muda radicalmente, né? O nosso placar, quem está na frente agora é Felipe Jaime. 1.687 pontos, mas tem muita gente ali, ó, 54 pessoas ali querendo subir, é muito rápido isso. Vamos lá, a terceira questão, o termo vem do grego e quer dizer igual e remete à padronização de procedimentos. Qual será o termo? Será que é o ISO
SOS ou OIS? Qual será Será que o termo que significa padronização de procedimentos? De igual. Aí, muito bem, a maioria lembrou, tá vendo? Nós falamos na aula passada que ISO vem do grego, quer dizer isos, igual. Padronização de procedimentos, fazer com que as coisas fiquem num padrão. É um selo de qualidade, selo né? De que a qualidade. empresa tem. Até tem o ambiental também, né? Tem. Na quarta aula nós vamos falar só sobre ISO. Gestão ISO 9000 e a ISO 14000. Vamos lá. Então, Olhas de Paraná na frente com 2.781 pontos. Vamos para a próxima questão. Questão 4. O diagrama de causa e efeito, ainda espinha de peixe, também é conhecido pelo nome de Crosby, Juran, Ishikawa ou Deming. Nós falamos ainda agora, não foi? Quem estava prestando atenção na aula vai lembrar. Professora, olha, nós já temos mais de 70 participantes. Olha aí, que legal. Aí, acertou quem falou Ishikawa. Muito bem, o pessoal estava prestando atenção. É o nosso diagrama de causa e efeito, espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, né? O mesmo diagrama tem vários nomes. Então, vamos ver como está agora. De Paraná continua na frente, Laurinda, Adri. Então, vamos para a próxima. 5. Se a qualidade está de acordo com as normas, com os requisitos, seu enfoque é? Isso, com as normas, gente, ó. De acordo com as normas, o enfoque está no cliente, na conformidade, no produto ou na fé? Quando alguma coisa está de acordo com as normas, nós dizemos que elas estão em conformidade. Acertou quem marcou conformidade, tá bom? Nem sempre o enfoque é só no cliente, às vezes o enfoque é no produto, mas nesse caso, quando está de acordo com as normas, olha, normativas, normas, né? Conformidade, tá bom? A gente pode dizer que as coisas estão nos conformes. Ok? Vamos ver se houve alteração. Olha só, de Paraná continua à frente. De Paraná tá bombando, né? Como diz o pessoal. Vamos lá, sexta questão. Se a qualidade está de acordo com a satisfação do usuário, então o enfoque é... Aí, mudou. Agora... ela está de acordo com o usuário, com a satisfação do usuário. Então, o enfoque está onde? No cliente, na conformidade, no produto ou na fé? Agora sim, acertou quem disse que a qualidade, quando ela está de acordo com a satisfação do usuário, ela é o enfoque no cliente. O usuário é o cliente. Muito bem, acertou quem marcou no cliente. E aqui a Laurinda volta para a dianteira, né? E vamos para a próxima questão. Questão 7. Se a qualidade está de acordo com os atributos de um produto ou serviço, seu enfoque é? Olha aí, agora está de acordo com o produto ou com o serviço. O enfoque agora, então, é aonde? No cliente? Na conformidade, no produto ou na fé? Então, pode ver que é a mesma questão, né? Ela remete a gente. Aí, muito bem, agora vocês prestaram bastante atenção. A maioria marcou no produto, né? Os atributos de um produto ou os atributos de um serviço. Significa que a qualidade está com enfoque, com ênfase, né? Com destaque no produto. Vamos para a próxima questão. Olha aí a Larissa Eduarda tomando a dianteira. Mudou completamente, né, a configuração. Agora temos também Natan, Maria Ross em segundo lugar. Vamos lá. Oitava questão. As pessoas exprimem as ideias, desencadeando outras, visando uma grande quantidade de alternativas. Como é que a gente chama isso, minha gente? Lembra? Grande quantidade de ideias.
uma chuva de ideias. É brainstorming, Ishikawa, Pareto ou qualidade? Nós vimos ainda agorinha. Quem estava prestando atenção na aula vai saber. Muito bem. Brainstorming, né? Que do inglês quer dizer chuva de ideias, tempestade de ideias. Acertou quem marcou o brainstorming. Agora vamos ver o nosso score. Continua. A Laurinda na frente. Agora é a 9ª questão. Problema, diagnóstico, alternativa, decisões e avaliação são etapas do... Etapa de que isso, hein? Nós falamos também da agora na aula, né? Protesto decisório, processo decisório, parte decisória ou prática decisória. Nós vimos agorinha, muito bem, acertou quem marcou processo decisório, né? São 5 etapas: problema, diagnóstico, alternativa, decisões e avaliação. Etapas do processo decisório. Então, vamos ver nosso score. Nossa, mudou completamente. Agora é o Captain que está na frente, seguido de Ji-Paraná. E agora nós vamos para a nossa última, mas não menos importante, 10ª questão. Princípio cujo primeiro passo é achar as causas que provocam as consequências mais danosas. Isso, que princípio é esse? É o diagnóstico? É o brainstorming? É o diagrama de Ishikawa? Ou é o princípio de Pareto? Né? Que princípio é esse? Cujo objetivo é achar as causas as causas das consequências mais danosas, gente. É o princípio de Pareto, lembra? Nós falamos que dos 80-20, né? 20% dos problemas estão relacionados a 80% das nossas soluções. Então, acertou quem marcou o princípio de Pareto. Olha aqui a dica, gente. Princípio, cujo primeiro passo é achar as causas que provocam as consequências mais danosas. Mas é assim mesmo, a gente vai fazendo, vai brincando e vai aprendendo. Então, surpreendentemente, quem ganhou aqui foi o Captain, né? Que nem estava aparecendo e de repente apareceu aí na nossa tela final. Pois bem, gente, olha, a gente fica muito feliz, muito satisfeito, né, com esses resultados e espero que vocês continuem participando da próxima vez com mais alguns Kahoots que a gente vai trazer por aí, certo? Agora nós vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem para dar uma corrigida, né, nas nossas atividades, nos exercícios das atividades de sala que a gente propôs para você. E aí, professora, o pessoal participou? Tem alguma resposta aí? Sim, eu vou ver aqui a resposta. Deixa eu só ver aqui qual é que foi a escola que me mandou. Da Escola Bandeirantes, a aluna Rogeriane. Eu vou ler aqui, daí a partir das respostas dela, a gente vai fazendo a correção, né? A questão 1. O que significa gestão da qualidade total? A aluna respondeu: pode ser definida como sendo qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização no sentido de possibilitar a melhoria de produtos, serviços com vistas a garantir a satisfação dos clientes. Muito bem. O importante é a gente lembrar também que esse conceito de qualidade total é quando a gente está envolvendo toda a organização, todas as pessoas que trabalham, todas as pessoas que colaboram, tanto para a produção dos bens como para a prestação dos serviços, certo? Desde clientes, né, consumidores finais, colaboradores, funcionários, fornecedores. Então, por isso que existe esse termo, qualidade total, porque está envolvendo todas as pessoas, do mais importante até aquela pessoa mais humilde que está lidando ali dentro da organização para fazer as coisas funcionarem, tá? Só para complementar, mas muito bem, valeu pela resposta. A questão 2.
Cite e comente 2 etapas para o processo decisório. Percepção da situação que envolve algum problema, análise e definição do problema, procura de alternativas de solução Muito ou bem. de curso de ação. Certo. Aqui bastava citar, né? Não precisa explicar, mas está muito bem. Você tanto citou quanto explicou, né? Então, bastava citar situações em que a gente consegue resolver problemas, né? No caso, nós colocamos aqui o diagnóstico. Diagnóstico, que é quando você quer entender o problema, decisões, quando você escolhe o que fazer para resolver um problema, né? A escolha das alternativas, né? Que é a decisão, a avaliação, qualquer uma delas que você tivesse colocado, estava ótimo, estava perfeito. Parabéns para você que colaborou com a gente e mandou a resposta correta. Mais alguma, professora? Questão 3. Por quais outros nomes é conhecido o diagrama de Ishikawa? Essa ficou facinha agora, né? Conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe. Isso, acabamos de ver lá no Kahoot, né? Pelo seu formato de espinha de peixe. Próxima. Questão 4. Explique o que é brainstorming. É uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, juntar informação e estimular o pensamento. Muito bom. Agora ficou super fácil, né? Brainstorming, chuva de ideias, muitas ideias, tempestade de ideias. Todas elas para a gente descobrir e resolver algum problema. E, finalmente, defina o princípio de Pareto. Defina o princípio de Pareto. Se aplica à maioria das pessoas e empresas e nos ajuda a compreender que o tempo é um recurso não aproveitado adequadamente conforme as prioridades corretas. Então, o diagrama de Pareto é aquela ferramenta de gestão da qualidade que possibilita... Opa, tivemos um probleminha aqui. Que possibilita a seleção de prioridades. Quando a gente... vai ver quais são as prioridades para resolver um grande número de problemas. Então, é preciso identificar quais aqueles que são mais importantes, ou seja, os 80-20, 20% das causas, 80% dos efeitos. Quais são aqueles problemas que aparentemente são poucos, né, mas que vão trazer grandes resultados se eu conseguir resolver. Então, o princípio de Pareto é isso. É eu saber priorizar qual é aquele problema mais importante, aquele que quando eu resolver 80% dos meus problemas se acabaram, certo? Bem, mais alguma? Eu quero agradecer aqui, dar uns alôs, quero agradecer aqui a professora Regina que mandou a resposta do aluno Matheus, mas a gente não vai ter tempo de ler ela aqui ao vivo, né? Da Escola Bandeirantes. E também a escola Fernando Souza Gomes e a escola Marco Azul, que os alunos estão todos antenados aqui na nossa aula. E também a escola... essas duas, a Fernando Souza Gomes e a Marco Azul, exatamente. Marco Azul lá da região de Buritis, a escola Marco Azul. Então, obrigada por estarem junto com a gente nessa aula. A gente também espero agradece, que vocês tenham assim, entendido as coisas que a gente colocou hoje e que o Kahoot tenha sido proveitoso. E foi até a muito próxima bom. aula. Nós vimos muita gente, né? 70 pessoas. Até mais, pessoal. Educação à distância, mudando realidades.